tá, eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta, então. Oi, pessoal, bem-vindos ao Vitas Podcast, meu nome é Lourenço Frazato, estamos aqui com o Gustavo Fraga. Gustavo, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que tu faz. Bom, meu nome é Gustavo Fraga, sou formando em Economia, palestrante, treinador de líderes. Sou coach empresarial e coach financeiro, formado pela instituição Brascoach, que fica em Salvador, Bahia, e já atuo no ramo de treinamento de pessoas, de profissionais para a área de vendas, para a área de liderança, para a área de qualidade de atendimento, já há mais de 20 anos. Também sou CEO do Projeto Religare, que é um projeto social que existe desde 2016, né? E também, agora, esse ano, me lançando como escritor, que estou lançando meu primeiro livro de empreendedorismo. Que legal. O que vocês fazem no Projeto Religare? Bom, o Projeto Religare, ele é um projeto social que ele tem dois objetivos: reinserir no mercado de trabalho pessoas que estão desempregadas e também fazer um coletivo social de empreendedorismo, coletivo de empreendedorismo social. Conscientizar os empreendedores, comerciantes locais, que se eles trabalham juntos, dentro de uma comunidade, dentro de um bairro, enfim, se eles trabalham juntos, eles têm muito mais vantagem competitiva, comercial, muito mais vantagem. E assim, esse trabalhar junto também, ele tem o objetivo de fomentar entre eles o empreendedorismo social, que era assim, a pergunta: como eu posso ajudar? Né? É uma pergunta que comentamos no coração dos empreendedores: como eu posso ajudar? Cara, e como que tu entrou nesse projeto? Esse projeto, aliás, é muito interessante, né, mano? Muito interessante, tem muita gente que tá sem emprego e tá procurando voltar para o mercado de trabalho, né? Bom, esse projeto nasceu no ano de 2016, através de uma necessidade local. Eu estava, na época, morando na Bahia, em Salvador. Hoje moro em Vitória, Espírito Santo. Mas na época eu morava em Salvador, morei 28 anos em Salvador, e precisei, através de um outro trabalho que fazia, fazer um agregamento de pessoas. Então, como sempre trabalhei nessa área de RH, trabalhando para empresas, eu trabalhei na área de telefonia há 18 anos. E sempre trabalhei, entrei como vendedor, todas as empresas que entrei como vendedor, daqui a pouco eu era supervisor de vendas, ou coordenador de vendas, ou gerente de vendas. Trabalhei com todas as operadoras de telefonia, trabalhava no ramo corporativo, atendendo a empresas. Então, trabalhei na Vivo, na TIM, na Claro, na Oi, trabalhei com a Embratel, né? A única operadora que não trabalhei foi a Nextel. E o que acontece? Então, naquela comunidade, o que eu fiz? Eu coloquei um carro de som e pedi para que os moradores do bairro levassem os seus currículos para a igreja. Era numa igreja. Para a igreja, né? E aí, chegaram lá, pedi para trazer o currículo e 1 quilo de alimento. E aí, quando eles levaram, fiz um cadastro deles e não prometi emprego para ninguém. Falei, vamos fazer um treinamento de segunda a sexta para melhorar o seu currículo. E aí fiz um treinamento de segunda a sexta, primeiro sozinho. E aí falei sobre, no primeiro dia, como se preparar para uma entrevista de emprego, aí depois qualidade de atendimento ao cliente,
ética e postura, a marketing pessoal e empreendedorismo. Bom, e aí no sábado de manhã, geralmente fazia um café da manhã, convidava os pais e entregava ali os certificados. Bom, depois, como eu tinha muitos clientes, isso foi como começou, tá? Como eu tinha muitos clientes que eram empresas, fiz uma lista de transmissão no WhatsApp e falei num áudio só: olha, eu estou fazendo um trabalho social aqui no meu bairro, eu estou requalificando pessoas para o mercado de trabalho. Se você tiver alguém aí, alguma vaga, você me fala que vou te mandar 3 pessoas para a entrevista. Já nessa primeira ação, empreguei em menos de 2 meses, em menos de um mês, empreguei quase 100 pessoas no bairro. E aí também comecei a aperfeiçoar. Depois fiz uma parceria com a Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Lauro de Freitas. E aí fizemos um trabalho de 1 ano lá e inúmeras pessoas, eu não tenho nenhum número certo para dizer a você quantas pessoas empregamos. Só o Bob's, tive o prazer de falar com um diretor do Bob's, só ele de cara assim, numa primeira conversa, me deu 25 vagas. E aí fui falando com outras pessoas. Bom, com o tempo, eu fui aperfeiçoando o processo. Então, como é que ele funciona hoje? Hoje eu trabalho com fomento de empreendedorismo nas cidades, que eu faço o Religare. E agora tenho uma agenda fechada, cada mês faço, geralmente cada mês faço em uma cidade. Estarei fazendo no mês de agosto na cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo, na comunidade do Araritama, que é uma comunidade, né, um pouco necessitada. Em setembro estarei fazendo Guarapari, no Espírito Santo. Outubro, Salvador, Bahia. E como que funciona hoje? Um pouco mais avançado, porque agora tenho parcerias com o SEBRAE e com outras instituições para fomentar esse empreendedorismo social. Então, funciona mais ou menos como um programa de 3 semanas. Na primeira semana, faço como falei, recolho os currículos, faço 1 semana de treinamento, e no sábado de manhã, um café da manhã com os familiares. Aí eles levam 100, 150 cartas convites. Para quê? Para um café da manhã no sábado seguinte, com comerciantes da região. Ó, vocês vão entregar para comerciantes da região. E aí apresento uma palestra. Como aumentar o seu faturamento através de um atendimento extraordinário. Café da manhã com tudo grátis, café da manhã, mas tem que levar 1 quilo de alimento. Todos esses alimentos arrecadados, eu passo e distribuo, monto cestas básicas e sorteio entre os alunos do Religare. Bom, e aí nesse primeiro café da manhã com empresários, primeiro faço uma primeira palestra apresentando o que é o projeto Religare, qual a ideia, o que propomos. Num segundo momento, faço a palestra, como melhorar o seu faturamento através de um atendimento extraordinário. E aí apresento para eles uma proposta para o sábado seguinte. O que será no sábado seguinte? Primeiro seminário de empreendedorismo naquela comunidade, dou o nome da comunidade. Por exemplo, vamos fazer agora no dia 27 de agosto, em Araritama, no Pindamonhangaba. Primeiro seminário de empreendedorismo do Araritama, com apoio de quê? Da minha empresa, que sou empresário, tenho uma empresa que representa uma companhia americana, né? E aí, com o apoio da minha empresa, com o apoio da igreja local, no caso lá, a igreja metodista Wesleyana, nessa localidade, porque fazemos na igreja, a igreja cede o espaço, e com o apoio do SEBRAE. E aí, fazemos um dia inteiro, um seminário, um dia inteiro
de empreendedorismo, com várias palestras, são 5 a 6 palestras o dia todo, com direito ao almoço. Bom, o almoço a igreja vende. A igreja que vende, eles ficam livres para comprar o almoço em algum restaurante fora, mas, inicialmente, a igreja vende lá quentinhas e geralmente eles compram na igreja. Quem começa com o café da manhã, das 8 às 9. Aí eles trazem cestas básicas, trazem muito alimento. E aí, porque é um evento gratuito de alto padrão. E aí eles têm várias palestras de empreendedorismo, fomentando a qualidade de atendimento, fomentando o empreendedorismo social. O que acontece quando os empreendedores, comerciantes de uma comunidade se unem para trabalhar junto, em prol da comunidade e em prol deles mesmos. Então, ficam assim maravilhados com aquele dia todo de palestra. Ali, faço também uma palestra divulgando o que é o projeto Religare para outros empresários que estarão lá e que não tiveram no outro café. E aí, ali geramos muitos empregos, porque eles já começam a contratar várias pessoas. Esses alunos do Religare, eu tenho eles através de grupos de WhatsApp por localidade e ministro cursos online gratuitos para eles de tempos em tempos. Para quê? Para eles melhorarem o currículo deles. E aí eles vão ganhando, abrindo portas de emprego. Também na oportunidade, quando faço esse evento, sou um dos palestrantes, né? E aí palestro sobre o tema do meu livro, que é Movidos por uma Visão, que é outra coisa que vamos falar daqui a pouco, sobre o meu livro. Meu primeiro livro, né? E aí, uma coisa, você, né, se ajuda as pessoas com os empregos e tudo mais, você representa uma empresa, né? Essa Sim. galera que está no projeto Religare pode também trabalhar nessa empresa ou não funciona assim? Pode. Pode porque quando eu faço um processo lá de seletivo com eles, eu faço uma análise de perfil. E as pessoas que têm um perfil para trabalhar na minha empresa, já acolho eles. Também é uma estratégia também para fazer uma seleção ali. Sim. De pessoas, porque assim, há muitas pessoas que precisam de emprego, sabe? Mas, por outro lado, é muito difícil conseguir pessoas para trabalhar. É uma coisa um pouco interessante. Por quê? Primeiro, porque existem muitas pessoas que não têm comprometimento consigo mesmo, com a sua própria vida. Segundo, porque as pessoas elas não se preparam. Por exemplo, boa parte daquilo que eu aprendi foi coisas que eu busquei e que não gastei nada para isso. Aprendi a falar inglês fluente usando a internet sem gastar R$1. Aprendi a falar espanhol. Bom, na empresa que trabalho, já lido com muitas pessoas que são latinos, né? Então, isso acaba ajudando. E também eu escuto muitas músicas cristãs em espanhol e isso acaba ajudando, né? E aí fica, às vezes, a minha fala vira uma torre de Babel, às vezes. Sim. Por conta de muita relação com a língua estrangeira. Como eu estou lançando meu livro também a nível internacional, estou lançando ele também nos Estados Unidos, e aí tenho muito contato com pessoas lá fora e acaba ficando essa mistura. Então, assim, as pessoas não se preparam, não se qualificam. Então, o empresário que contratar uma pessoa não encontra pessoas qualificadas. As pessoas não se qualificam porque não têm dinheiro para pagar cursos, porque também não têm o conhecimento necessário para buscar. Você sabia, vou dizer uma coisa que talvez muita gente não sabe, que a Universidade de Harvard, Princeton e outras universidades americanas oferecem curso gratuito pela internet? Sim, eu vi isso, mas a maioria não sabe inglês, então não dá para usar. Não tem o problema, se não falam inglês,
Não podem Então, usufruir, né? sim, Mas sim. podem fazer o curso, baixar um aplicativo no computador de tradução simultânea e já fazem o curso. Mas o problema é que eu acho que a maioria da galera não sabe como faz isso, sabe? Não sabem. Então a galera tem que ter curso para ajudar a galera a mexer primeiro no computador. Acho que esse daí é o principal. E depois elas fazem um curso para inglês e depois usam as duas coisas. É mais jovem que sabe. A galera mesmo, tipo, que nasceu na era digital. A galera que está fora da área digital já não tem muito essa coisa de saber, né, sobre isso, que dá para fazer isso, tem tradução simultânea. A galera já não sabe. Pelo menos é o que eu penso. Eu não sei o que você pensa. Olha, na realidade, o que acontece? Falando dessa geração de hoje, no caso da sua geração, acredito que você deve ter a idade da minha filha mais velha. Eu tenho 23, vou fazer 24 de setembro. Você tem a idade da minha filha mais nova. Uhum. Minha filha Sim. mais nova tem 23 anos. Minha filha mais velha tem 26. Ah, tá. E eu tenho 50 anos. Então, na sua geração, há muito acesso, mas o que acontece é que as pessoas usam o celular para besteiras. Sim. Instagram, para TikTok, para bobagens, e não sabem que tem uma ferramenta. Inclusive, eu fiz recentemente um e-book, que foi um primeiro trabalho literal que eu fiz, 20 dicas para você ganhar dinheiro na internet sem ter que investir, né? E aí fiz esse e-book e coloquei aí algumas plataformas. E já muitas pessoas não valorizam, porque não Sim. tem força de vontade para aprender. Também existe hoje na geração de vocês muita preguiça para ler. Sim. Eu entendo muito bem. E também tem muito problema de a galera que tá hoje em dia, né, que tá nascendo hoje em dia, nasce também com muito problema psicológico também, né? Então isso acaba dificultando. Eu tenho TDAH, tá ligado? Eu não consigo ler, mesmo se eu quiser ler, mesmo se eu leio, eu acabo esquecendo as coisas facilmente. E esse é o problema que hoje em dia é o seguinte, a galera não trata os problemas psicológicos, daí isso afeta a vida inteira delas. Só que a maioria nem liga, tá ligado? A maioria não liga de ter, sabe? A maioria não liga e quem sabe ler não quer ler. E esse que é o problema. A galera que não quer ler, a galera que não pode ler quer ler e a galera que pode ler não quer ler. Entende? Esse é um problema muito grande hoje em dia. E também tem um problema de que a nossa geração. Peraí, você falou daquela coisa, né, que você lançou o e-book e tal, e eu acho isso bem interessante, porque você falou lá, né, 20 modos de você ganhar dinheiro, né, sem investir e tal. E daí tem o problema que tem muita gente fazendo isso, né? Tem muito charlatão por aí fazendo a mesma coisa que você. Então, a galera, por exemplo, olha, faz o seu livro e pensa, nossa, sou mais um charlatão. Sendo que não é assim, sabe? Esse é o problema. Como que você faz para vender algo em um mundo onde o que você está fazendo há muito charlatanismo? Como que você faz para convencer a galera que você não é charlatão? O que você faz? Como que você convence? Essa é uma pergunta interessante. Eu aprendi a trabalhar com o meu network. Então, por exemplo, tem um network muito grande. Então, as pessoas que consomem os meus, né, produtos, as pessoas que vão comprar o meu livro, são pessoas que me conhecem. E cada vez mais, fazendo esse trabalho do Religare, fazendo também outros eventos que vou começar a fazer. Quando o livro estiver 100% pronto, vou estar fazendo pelo menos uma vez por mês um evento de empreendedorismo em uma cidade diferente. E ali naquele evento de empreendedorismo eu faço um network, mas eu já não tem nada a ver com Religare. Já faço uma divulgação no Instagram, alugo um espaço, um hotel, faço também com doação de alimentos, sem ter que pagar nada. E aí faço a palestra e as pessoas compram o meu livro lá, né? Para as pessoas, por exemplo, fora do Brasil, estou mandando partes do meu livro
em PDF para pessoas que eu me relaciono com elas. E falo com elas, se gostou, mande para 10 amigos. Que legal. E aí você fazendo uma coisa que chamam de cordinha do caranguejo. Na realidade, eu acredito o seguinte, se a pessoa ela tem credibilidade, ela constrói uma credibilidade, fica mais fácil tudo que você faz. Então, assim, eu não estou preocupado em notoriedade, em fama, isso não é o que busco. Claro que se por algum momento, por exemplo, talvez algum vídeo meu, por exemplo, eu tenho vários pequenos vídeos no meu Instagram, Sim. que falam sobre dicas de empreendedorismo para você ser uma pessoa melhor. Se uma hora um dos meus projetos, um trabalho que eu faço viralizar na internet, bom, será um acaso, um destino, mas eu busco primeiro ter sucesso na minha companhia, na companhia que eu trabalho, né? Segundo, procuro ter sucesso no trabalho social, que eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis. Aquilo que me dá maior prazer é encontrar uma pessoa, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante. Eu fui fazer uma ação de recrutamento na internet para as pessoas trabalharem na minha empresa, né? E aí, captei uma pessoa, aleatoriamente. E aí, essa pessoa, um jovem mais ou menos da tua idade, ele pegou e a propaganda, a imagem do banner, e mostrou para a esposa dele. Que legal. Olha que interessante. E quando a esposa dele olhou a minha foto, ela virou para ele e disse uma coisa. Você sabe por que eu tenho um emprego hoje? Ela trabalha carteira assinada. Tem um emprego. Ela ficou 11 anos desempregada. E ela trabalha mais ou menos 2 ou 3 anos. E ela virou para ele e disse, isso ele me contando a história. Você sabe por que eu tenho um emprego hoje? Aí ele, então, por causa desse cara aí, do banner. Porque eu fiz um projeto dele, que é o Projeto Religare. E eu fiz um treinamento e o projeto dele conseguiu um emprego para mim. E eu estou no emprego até hoje. Você viu quanto tempo eu fiquei desempregada. E depois que eu entrei no Projeto Religare, nunca mais eu fiquei desempregada. Né? E achei aquilo ali o máximo. Então, esse é o maior pagamento que eu tenho do meu trabalho. Entendeu? Encontrar do nada, já aconteceu. Eu estar no shopping, uma vez eu estava em Salvador, passeando no shopping com meu filho. Tinha levado ele para um lanche, e aí me para uma pessoa que eu nunca tinha visto. E ela parou, meu nome é Gustavo Fraga, né? Geralmente as pessoas me chamam de Fraga. E aí, Fraga, bom, tudo bem. E fiquei tentando lembrar de onde eu conheci a pessoa. Eu disse, nossa, eu tenho muita gratidão por você e tal, por tudo que você fez por mim e tal. E eu fiquei assim, sem entender. Ela, com certeza, você nem lembra de mim. Falei, você vai me desculpar, mas não lembro. Ela, eu sou uma aluna do Projeto Religare. E depois que Religare, mas fiquei desempregada. E fiquei muito emocionado com aquilo, né? Enfim. Então, isso é a maior paga. Tem uma palavra na Bíblia que ela é muito interessante e as pessoas não entendem o que ela diz. Ela diz assim, não sou muito bom de guardar um endereço, mas ela diz assim, lança o seu pão sobre as águas. E depois de muitos dias, volta para ver, né, para o fruto, para ter um fruto, um reconhecimento. Agora, parem para pensar. Você já jogou um pedaço de pão na água alguma vez na sua vida? É só para os patos. Você sabe o que acontece quando você lança um pão numa água?
Não exatamente. O que ele acontece? Ele incha, ele esfarela todo e ele se decompõe na água. Então, não existe a possibilidade de você pegar aquele pão de volta. Sim. O que a Bíblia está querendo dizer? Faça uma coisa por alguém que você não sabe que não vai ter nenhum retorno. E espera o resultado. E é só isso que falta. Faço coisa para as pessoas sem esperar retorno. Quando menos esperam, tem um retorno da pessoa. Uma vez, há muitos anos atrás, eu estava numa situação muito difícil, estava desempregado. E fui vender bala no ônibus. E vendendo bala no ônibus, encontrei uma pessoa que eu tinha ajudado, e eu nem me lembrava. Que eu tinha ajudado. Não com religar, não tinha existido religar ainda. Não, sim. E outra coisa. E aí, pronto, dei uma oportunidade dele de emprego numa empresa que eu era gerente. Era gerente de distribuidora de livro, ele nunca tinha tido emprego, e dei a oportunidade de primeiro emprego para ele. E ele ficou muito grato com aquilo. E encontrei ele no ônibus, ele ficou espantado. Ele, nossa, estou surpreso, você aqui vendendo bala no ônibus. Aí eu fui até indelicado com ele. Falei, você deveria ficar surpreso se eu entrasse para assaltar o ônibus. Aí ficaria surpreso. Agora, para trabalhar, qual a surpresa? E aí ele falou, vou falar com a minha chefe. E aí por causa disso, trabalhei numa das maiores companhias internacionais em Salvador, no Porto de Salvador, né, chamado Tecon Salvador. Tem muito container. Trabalhei 2 anos lá, por causa disso. E aí cheguei lá, fiz a entrevista por indicação dele, comecei a trabalhar no dia seguinte. Então, sempre quando você faz algo por alguém, um dia, isso não tem nada a ver com religião, o próprio universo vai se encarregar de alguma forma, aquilo voltar para você. E esse é o meu ideal de vida. Mano, e é um ótimo ideal. É uma parada que eu também gosto, né? Eu fui monitor de ONG, eu ajudava as pessoas a programarem jogos, mesmo elas nunca tendo um contato com o computador, né? Daí eu ensinava lá, ajudava 45 pessoas, e era muito da hora. Eu sempre falei assim, mano, beleza, eu vou plantar uma semente aleatória aqui, e daí no futuro vai que acontece alguma coisa. Não precisa acontecer, mas vai que acontece. Não é verdade? Não tem que acontecer, mas vai que vai. Sabe? Isso que é legal, por conta que daí você vê a evolução das pessoas. Sabe? E é uma parada da hora, é uma parada que as pessoas pensam, nossa, vou ver uma pessoa que antes era isso, virar aquilo, qualquer graça. Mas não, a graça é exatamente essa, entende? A graça é ver a pessoa conseguindo fazer uma coisa que ela não conseguia antes. E isso que é legal. E, aliás, cara, eu queria te perguntar, né? Você é coach também, coisa assim? Isso. Você dá palestra por quanto tempo? Há quanto tempo que você dá palestra? Bom, já um pouco mais de 10 anos. 10 anos? Só que, assim, durante esse tempo, eu não fomentei muito esse trabalho. Então, a maioria das palestras que dei foram mais ligadas a trabalho que eu estava fazendo com o Religare. Mas hoje, o meu trabalho ele está tendo um pouco mais de visibilidade, né? Então, aí, por conta disso, já tenho recebido convites, né, de algumas instituições para fazer essas palestras, né? Que da hora, que da hora. E, cara, me diz uma coisa. Quando você começou, né, com essa coisa de palestra, você tinha alguma vergonha de falar ou coisa assim? Porque eu, para palestra, sou horrível. Eu tenho muita vergonha. Eu preciso de alguém do meu lado para ficar falando. Porque eu sozinho não consigo. Então, Lorenzo, na realidade, o que acontece? Tem pessoas que têm dons naturais. Por exemplo, se eu dependesse de trabalhar como pedreiro, ajudante de pedreiro,
para viver eu morreria de fome. Porque não tenho vocação para isso. Uma vez me convidaram não, fui ajudar numa igreja para invernizar umas telhas. E aí estavam fazendo um mutirão para invernizar telhas, para tocar no telhado, tinha que invernizar uma por uma. E aí eu, quero ajudar. Fui ajudar. Depois que eu quebrei a terceira telha, falaram, não precisa ajudar mais não. Então não tenho a menor vocação para isso. Mas tem pessoas que não têm vergonha de falar em público, mas levantam uma casa do nada. Mas assim, eu tenho um talento, que é falar, que é me comunicar, é um dom. Então, já há muitos anos, sempre usei esse dom ao meu favor, né? Fui pastor evangélico durante um bom tempo, quer dizer, pastor você nunca deixa de ser, né? No momento eu não estou por uma situação de algumas regras, regularidades, né? Eu me divorciei, então não posso pastorear, né? Mas por quê? Por que você se divorciando você não pode mais ser? Bom, é muito complicado você que teve um insucesso no casamento orientar outras pessoas. Tá. Faz sentido. Não é verdade? Então, assim, eu uso o meu dom ministerial para outras coisas, né? Sim. E hoje, por exemplo, o meu ministério é o meu trabalho com o Religare, posso dizer assim, né? E ajudo de outra forma, né? E também, quando falo do meu trabalho, eu nunca falo de religião, porque a religião é algo muito pessoal e particular de cada um. E havemos de respeitar. O Brasil é um país multicultural, né? Nós temos a influência portuguesa, a influência inglesa, a influência africana, né? Então, precisamos respeitar todos os pensamentos, né? Até porque religião é igual time de futebol. Cada um tem o seu e, por exemplo, não é isso? Eu nem falo do meu time porque para não passar vergonha. Não, tranquilo. Então, né? Porque o time tá muito mal mesmo. Então, assim, mas assim, não se trata disso, sabe? Então, procuro usar o meu talento para o bem das pessoas. E toda vez que você promove o bem das pessoas, na realidade, aquilo se torna para você como algo favorável. Então, assim, tenho o dom de falar, tenho facilidade para aprender também, e também, assim, a gente vai usando os talentos da forma que a gente tem para ajudar os outros. Sim, eu concordo totalmente. Aliás, né, você que já foi padre e tal, quando você saiu Padre. Padre não, pastor, né? Então, Isso. quando você foi pastor, daí você teve que sair, isso acabou abalando sua fé de alguma maneira ou não chegou a abalar em nada? Não, é porque, na realidade, a fé em Deus, ela independe da instituição religiosa que você pertence. Então, cada um tem a sua fé particular. O que acontece é que cada instituição religiosa tem as suas regras e as suas normas. Então, por exemplo, se uma pessoa vem trabalhar na minha empresa, se quer trabalhar na minha empresa, vai ter que seguir as normas da minha empresa. Talvez a sua empresa tenha normas diferentes. Então, se ela se adequa mais às suas, vai trabalhar na sua, não na minha. Assim também são as instituições religiosas, têm as suas normas de conduta. Então, se a pessoa não souber, ela procura alguma que ela se adeque. Entendeu? Então, isso não abala em nada. Tenho minha fé em Deus, que é inabalável, e, assim, procuro cumprir a missão. Creio que todos nós temos uma missão. Ninguém veio aqui à toa nem a passeio. Cada pessoa... Dizem até que todos os cabelos da nossa cabeça são contados, né? No meu caso, não há muito trabalho.
sim, sim. Não é verdade? Ah, Então, ah, isso. entendeu? Ah, cara, mas Então, ainda tem uns cabelinhos aqui atrás, ainda tem os pois cabelinhos. é, cada um de nós temos uma missão. Por exemplo, você tem uma missão. O seu trabalho de comunicar e divulgar o trabalho das pessoas e um trabalho também que você, um trabalho intelectual que você faz, né? Tive a oportunidade de ver suas entrevistas, realmente edificante. Então, quando você multiplica uma ideia, algo que vai acrescentar na vida de outra pessoa é um dom que você falou, né? Eu tenho dificuldade para ler, mas talvez você tenha uma boa interlocução, você desenvolve um bom trabalho, uma boa entrevista, e isso é um dom. Então você usa aquilo que você tem nas mãos para ajudar outros. Sim, sim. Eu fico feliz por você ter falado isso, por conta que eu fiquei, acho que quase 3 meses sem fazer vídeo nem nada, por conta que eu tava numa depressão, tá ligado? Eu tava com depressão. Pô, mano, minha cachorra morreu acho que faz 1 mês já. E, pô, e é muito triste quando o cachorro morre. Ela tinha 15 anos e isso me abalou muito. Eu tava com depressão e eu tô voltando só essa semana. Essa semana que eu tô voltando. Vai ser o terceiro podcast que eu tô fazendo depois de quase 2 meses sem postar nada, tá ligado? Então é uma coisa legal e eu vi isso é uma coisa muito foda, por conta que. Desculpa o palavrão, desculpa o palavrão. É uma coisa da hora. Tipo assim, esses dias até publiquei no Facebook, pô, eu tô muito mal e eu só tô aqui esperando meu coração parar pra eu morrer, tá ligado? Eu postei esses dias, por conta que eu literalmente tava muito ruim. Então, eu ouvi sobre essa coisa de dom, você fala, pô, sua missão é comunicação e coisa assim, mesmo eu não sendo de religião nenhuma, pô, é uma coisa bacana de ouvir, entende? É uma coisa legal, é uma coisa da hora de se ouvir. E obrigado, de verdade, por falar isso. Isso ajuda demais. E, cara, eu queria falar para você qual que é, assim, a coisa... Como que eu posso falar? Qual que é a coisa mais importante de uma venda? Obviamente, sem ser a venda. Qual que é a coisa mais importante da venda? O que você tem que fazer para conseguir vender para alguém? E uma sociedade que hoje em dia está muito não está muito junta, né? Você tem que entender as pessoas individualmente, não por um grupo como era antigamente. Boa pergunta. Bom, falar sobre venda é muito interessante porque estamos falando dentro da minha área, né? Sim. A área que posso dizer a você que me considero um aprendiz especialista. Por quê? Porque um aprendiz especialista. Me considero um especialista e um aprendiz porque estou sempre apto para aprender. Hoje há muita a venda, hoje há muito a venda online, né? Que é algo mecânico, que é outra coisa. Agora, as pessoas não gostam de vendedores. As pessoas amam comprar, mas elas não suportam vendedores. Por exemplo, quando você vai numa loja, vou dar um exemplo de perfume. E aí você começa a olhar um perfume, e aí vem o vendedor e te aborda. Olá, tudo bem? Bom dia. Quer uma ajuda? Você gostaria de uma ajuda? Posso te ajudar? E aí o que você fala? Não, obrigado, estou só olhando. Porque primeiro no seu subconsciente você já repele, lá vem o vendedor para me empurrar. As pessoas não confiam em vendedores. Então, primeira coisa, se a pessoa não compra você, ela não vai comprar nada que você vende. Sim. Então, venda é relacionamento. Aí você poderia me perguntar, se você fosse dono da loja de perfume, qual conselho que eu daria? Para qual abordagem que o seu vendedor deveria fazer? Muito diferente, não perguntar se ele quer uma ajuda ou nada. Ele chegar e dizer, olha, bom dia, eu me chamo Lorenzo, trabalho aqui, fique à vontade, gostaria de uma água ou café?
Sim, isso daí é uma abordagem diferente. Ah, sim. Gostaria água ou café? Ah, uma água. Pronto, serve uma água, não fala nada de venda. Pronto. E aí, falar de outra coisa, por exemplo, se está chovendo, nossa, invernou, né? Como choveu, esfriou. Esfriou, está frio. Eu, particularmente, não gosto muito de frio. Há pessoas que gostam. Não estou falando nada de venda. Há pessoas que gostam. Qual é o seu nome mesmo? Ah, me chamo Lorenzo. Prazer, Lorenzo. Sou Fraga. Então, eu não gosto do frio. Gosto mais do calor. E você gosta mais do frio ou do calor? Ah, eu gosto mais do, do calor. Ah, que interessante. A água está boa? A temperatura está boa para você? Ah, tá bom. Quer mais um? Um copinho? Não. Ah, qualquer coisa, estou ali, estou à sua disposição. Fique à vontade. O que, que a pessoa vai me dizer? Não, peraí, esse perfume aqui, me fale desse perfume. Sim, ou a pessoa vai achar que tem um garçom. Não, você gerar um relacionamento. Sim, não, Existe uma irritabilidade quando você se propõe para vender. Mas quando se propõe para ajudar, não. As pessoas te recebem de braços abertos. sim, eu entendo totalmente. Isso foi bem interessante que você falou, porque ontem mesmo, um amigo meu, né, ele tá fazendo intercâmbio na Irlanda, daí a gente tava aqui conversando no podcast. Daí ele falou para mim, cara, aqui na Irlanda, a galera não vem aqui te falar tu quer alguma coisa, tu precisa de ajuda, sabe? Os caras que trabalham lá. Daí ele falou, mano, isso é ótimo, porque daí ninguém vai me encher o saco, entendeu? A galera associa as pessoas indo lá para te ajudar a encher o saco, entende? E, assim, na minha visão, faz total sentido. Eu sei que na sua visão de vendedor é aquela coisa, nossa, ele está falando que me ajuda a encher o saco. Não, eu estou dizendo que faz sentido, por quê? Por conta que é uma repetição, sabe? É uma repetição que acontece em toda loja. Então, o que acontece? Toda pessoa sabe que a pessoa que está ali, ela só está ali para vender, sabe? Ela não se importa com o cliente, ela está ali porque quer vender alguma coisa, sabe? Então, obviamente, que a pessoa vai ficar atrás de você falando assim, ó, se você quiser isso, daí a pessoa fala, pô, não quero não, mano, me deixa em paz, pelo amor de Deus, sabe? Então, todo mundo sabe a, que aquele vendedor ali está ali para vender, ele não está ali porque quer realmente ajudar. Então, o que acontece? Você fica com aquela coisa de, mano, só sai daqui, não me enche o saco, sabe? Porque quando tem uma repetição, fica chato, sabe? As pessoas já começam a manjar. Não é verdade? As pessoas manjam muito no que acontece. Por exemplo, vamos pegar essa abordagem que tu falou do cafezinho e tudo mais. Se daqui a 30 anos, vamos dizer, alguém pega e se torna normal, as pessoas vão falar, nossa, mano, mas que chato. Tá, mano? Por quê? Por conta que tá todo mundo fazendo isso. Todo mundo sabe da mesma abordagem. É por isso que tem que ter uma abordagem diferente com todo mundo. Né? Não pode ter a mesma abordagem, por conta que o pessoal fala, pô, beleza, você já fez abordagem com aquela pessoa, você vai fazer a mesma coisa comigo? Fica chato. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Isso que o problema é repetição. Concordo com você. É por isso que existem inúmeras estratégias de abordagem. Eu te dei um exemplo de uma, entendeu? Então, se, por exemplo, dou um treinamento para uma equipe de vendas, vou falar de várias estratégias, de como é que eles vão conquistar o cliente, entendeu? Sim, é porque é pouco tempo, né? A primeira coisa que vou dizer é, nunca chegue para o cliente, bom dia, posso ajudar? Quero uma ajudinha aí para escolher alguma coisa? Essa abordagem, ela é irritante, né? Sim. Mas as pessoas, Lorenzo, primeiro, as pessoas hoje em dia estão muito carentes de atenção. Por isso que há muita depressão. E por falar em depressão, depressão é o mal do século. Eu mesmo passei pela depressão. É horrível, né? Horrível. Eu fiquei 7 meses numa depressão profunda. Isso mudou a minha vida. Porque durante 7 meses eu fiz uma reflexão profunda sobre muitas coisas. E quando saí da depressão, me tornei uma pessoa muito melhor. Porque já outras coisas, pensei, vou construir outra história. E hoje
tem uma rotina completamente diferente do que tinha antes da depressão, né? Então, Lorenzo, o que acontece? As pessoas, elas estão carentes de atenção. Sim. Não querem ser incomodadas, querem atenção, querem alguém que ouça elas, que converse, que dialogue, que ouça. Então, se você tem essa necessidade, sabe? E quando você encontra uma pessoa que ela se propõe a suprir a sua carência, você ganha um cliente. Sabe que hoje em dia, cada vez que entro na casa de um cliente, porque trabalho indo na casa dos clientes, cada vez que entro na casa de um cliente, ganho um amigo. Primeiro porque no meu trabalho, no produto que trabalho hoje, hoje sou um gestor, tenho várias equipes que trabalham comigo em algumas cidades diferentes, né? Mas tenho que ir vender porque vou dar treinamento a novatos, e, enfim. Então, assim, vou na casa da pessoa para quê? Para cozinhar para elas. De maneira gratuita. Vou oferecer um almoço ou jantar. Legal. Vou preparar, vou levar toda a comida. E aí preparo ali uma entrada, preparo ali um prato principal, preparo uma sobremesa. E depois que preparo o alimento, batemos um papo. Vou batendo papo, e quando chego na casa do cliente, nem toco no assunto do meu produto. Por exemplo, se entro na sua casa e tem um cachorro, você não me conhece, está me vendo a primeira vez. E aí vou contar para você uma história de cachorro que eu tenha vivido. Olha, quando eu tinha um cachorro, tarará, você acha que o cliente vai se interessar na minha história? Claro, se ele tem cachorro, ele gosta de cachorro. E se eu vou falar uma história de cachorro, então ele vai se achar aquilo interessante. E aí, depois de contar a história do cachorro, pergunto qual a raça do seu cachorro. Tem raça tal, quantos anos ele tem? Porque o cachorro é um membro da família. E começa a falar de quanto tempo, já está muito tempo com você, e aqui eu estou mexendo, tocando no coração da pessoa. E a pessoa fala, nossa, meu cachorro assim, tarará, e ali já fiz amizade. Se entro na sua casa, tem muitas plantas. Muitas plantas na sua casa. Vou lembrar de quê? Da minha mãe. E aí, caramba, nossa, bonitas suas plantas. Minha mãe tinha uma samambaia chorona, que ela tinha muitos ciúmes. E às vezes eu e meus irmãos, a gente jogava bola e ela não queria que chegássemos perto, né? Essa planta mesmo. Qual era o nome dela mesmo? Não conheço, mas ela vai falar de algo que ela gosta. Essa planta é uma orquídea, sei lá, né? Uma rosa. E muito tempo que você cultiva plantas. Comecei desde criança. Pronto, estou falando um assunto que ela quer. E ali já faço uma amizade, já crio um elo de ligação. Então, ela é muito mais simpática para comigo. E assim faço, e assim ensino meus vendedores a fazer. E tá certo em fazer isso. Por exemplo, né, aqui no podcast, vamos dizer que tem um assunto pesado para falar, né? Eu quero falar sobre algum assunto que eu falar, sei lá, isso daí não é tão legal de tocar no primeiro minuto de conversa, tá ligado? Então, o que eu faço? Pô, eu converso com a pessoa, e daí depois de, tipo, meia hora de conversa, quando eu vejo que a pessoa já tá acostumada comigo e tal, daí eu começo a tocar nesses assuntos, sabe? Por conta que não parece que eu tô lá apenas pra meter o pau na pessoa, sabe? Apenas pra ser agressivo. Não, é uma conversa de moça, como um assunto é um pouquinho pesado, eu preciso descontrair um pouquinho, né? Para não parecer isso, até por conta que eu não tô, por exemplo, fazendo aquela pergunta para ser pesado. Não, eu tô fazendo aquela pergunta porque pode ser interessante, sabe? Então, isso que é interessante. O interessante é você conhecer a pessoa primeiro, para depois você saber como abordar, não é? Primeiro você tem que conhecer, tem que saber pelo menos o mínimo, para depois falar, beleza, a pessoa, ela gosta de conversar desse jeito, esse daqui é o jeito de conversa dela. Eu posso falar disso, mas ela não gosta que eu toque,
nesse assunto aqui específico. É assim que funciona. E daí eu queria te perguntar, mas isso também não pode dar aquela sensação de falsidez, tá ligado? Por exemplo, vamos dizer que você vem aqui, tem meu cachorro, você fala do meu cachorro, daí eu falo, mano, eu só tô falando isso pra tentar fazer um carinho comigo, tá ligado? Pra tentar trazer uma empatia comigo e depois eu falar de negócios. Tipo, eu só ele falar de negócio logo, porque tá fazendo isso, sabe? Aquele sentimento de falsificação, aquele sentimento de. Ah, ele faz isso com todo mundo, sabe? Mas todo cachorro que ele vê, ele faz isso. Você não acha que pode ter esse sentimento de falsidez? E como não cair naquela coisa de eu faço tanto isso que acaba se tornando uma parada automática. Eu não sei se você me entende. Por exemplo, vamos dizer que o tempo inteiro você está lá agradando a pessoa, né? Vai chegar um momento que você agrada tanto, mas tanto, que aquilo vai se tornar automático. E daí você não vai sentir que você está agradando porque você quer agradar. Você está sentindo porque aquilo é o trabalho que está fazendo, sabe? Então, como não cair no sentimento da automação? Como não cair nisso? Pronto. É uma pergunta também bem interessante. O que acontece? Qual é a cultura que eu fomento para os meus parceiros de negócio, para os meus alunos, né? Quando vou falar, dar um treinamento para uma equipe de vendas. Quando as pessoas olham para mim, por Fraga, e eu falo com elas, e quando elas olham para mim, para a minha expressão corporal, para a forma de eu olhar para a pessoa, ela percebe que eu realmente me importo com ela. Por quê? Porque verdadeiramente eu me importo com as pessoas. Então, ensino as pessoas a terem um olhar para outra pessoa. Porque, na realidade, o que acontece é que muitas vezes fomos ensinados a conquistar o nosso espaço. Ah, eu tenho que ser o melhor da sala, eu tenho que ser o melhor popular, o mais popular, desde criança, né? Ah, se eu tenho outros irmãos, eu tenho que ser o filho preferido. Isso faz parte da nossa sociedade, né? Eu tenho que ser aquele que tenho mais atenção de todos. Mas, quando você ensina a pessoa o olhar para o outro, você olha para a pessoa e olhar que ela não é um número. Olhar para a pessoa e entender que você não está ali por uma comissão, mas você está ali por um propósito. Tanto é que o slogan da minha empresa é Vivendo por Propósito, né? Então, assim, se a pessoa olha para mim, porque os olhos falam, ela percebe que realmente eu me importo com ela. Então, já conquisto isso que você está falando, nunca me aconteceu. Isso é Mas eu me lembre da pessoa, você está querendo me engambelar, né? Passei por uma situação recente, muito recente, eu fui fazer uma apresentação na casa de um casal. Cheguei lá, o marido dela estava muito descontente, muito mal-humorado, porque ele sabia que eu estava indo para vender um produto. E aí sentei com ele e comecei a conversar com ele sobre o trabalho dele. E aí ele começou a falar sobre o trabalho, e eu, caramba, mas o seu trabalho não é muito cansativo? É importante interessante que as pessoas não valorizam o trabalho que a gente faz, né? Que a gente trabalha, se esforça, se dedica, trabalha muito e ganha muito pouco. Você não acha? Pronto. E aí começou a ter aquela troca de empatia. Esse que ele está falando mostrando que realmente se importa. E começamos a conversar, daqui a pouco fui ali, preparei um almoço para eles e fui explicando, ele não estava também com muita paciência para ouvir, e aí ele foi vendo as minhas atitudes, os meus gestos, e daqui a pouco ele interrompeu, ele falou, cara, você é um cara bacana.
Gostei de você. Você é uma Isso aí pessoa... era da hora. Eu falei, muito obrigado. Posso dizer o mesmo da sua pessoa, né? E sou muito grato por você ter me dado a oportunidade de entrar na sua casa, na sua cozinha. Para mim é uma honra, porque não estou aqui por uma comissão. E aí fomos batendo papo, e aí terminamos o trabalho, não vendi nada. Mas ele falou, caramba, que venha na minha casa sempre que você quiser. Olha, vou dar um churrasco mês que vem. Queria que você viesse, traga a sua família. Ah, que legal, já fui E é convidado pro churrasco. uma pessoa muito bacana. Obrigado. Para mim vai ser um prazer e uma honra. Ah, cara, Entendeu? da Então, hora. assim, as pessoas percebem, não é isso? Então, existe também uma troca de energia, é algo que transcende o nosso entendimento humano. Porque, por exemplo, se uma pessoa chega perto de você, talvez você já tenha tido essa experiência, você andando na rua, de repente você sente tipo algo calafrio, seu coração aperta, por uma pessoa que chegou perto de você. Sim. Porque aquela pessoa ela já tem um intento mal sobre você. Te olhou de uma forma, sei lá, e aquilo, o seu interior, ele percebe. Então, assim como nós captamos a essa energia negativa, as pessoas captam também quando você tem o contrário, uma energia positiva. Sim, sim. Então, eu aprendi que sempre quando me aproximo de uma pessoa para qualquer coisa, eu só tenho uma pergunta na minha cabeça. Como eu posso ajudar essa pessoa? Não importa que ela seja uma pessoa carente ou multimilionária. A pessoa pode ser um multimilionário, mas ela tem uma carência. Alguém para conversar, alguém para trocar uma ideia, para ouvir, né? Enfim. Então, essa troca de energia também ela é algo que transcende. É algo porque, assim, Lorenzo, há muitas ciências que nós ainda não dominamos e ciências que ainda não descobrimos. Porque a nossa sociedade, a nossa humanidade, a cada século, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai, por exemplo, veja como se tratavam as mulheres há 30 anos atrás. Bom, você não lembra que tinha, mas eu lembro. Como se Eu sei, tratavam as mulheres há 30 anos atrás. Hoje não. Hoje já tratam as mulheres de outra maneira. Por quê? Porque evoluímos. Então, conforme vamos, a nossa sociedade ela vai evoluindo, vamos tendo mais conhecimento, então vamos crescendo, e assim é. Então, temos esse crescimento, essa evolução. Então, assim, existem muitas energias, muitas leis universais que regem o universo e que não conhecemos. Ou muitos conhecem, outros poucos têm um grande conhecimento, né? Mas esse não é um conhecimento aberto para todo mundo. Então, faz muito sentido. Sempre quando você se aproxima de alguém com esse sentimento, como posso ajudar essa pessoa? Você tende a sempre coisas boas virem a seu favor. Então, por isso, toda vez que entro numa casa para vender. Outra coisa que eu vou te falar, que é impressionante. Eu não tenho funcionários na minha empresa. Todos são parceiros de negócio, porque trabalho com empreendedorismo. Agora, vou te falar algo que vai te surpreender. 90% das pessoas que trabalham comigo são meus amigos. Cara, e isso é incrível. Mas, assim, não convidei meus amigos para trabalhar comigo, não. Se tornaram meus amigos trabalhando comigo. Sim, sim. Né? O meu melhor amigo de quase 30 anos, conheci ele como ele foi meu funcionário numa distribuidora de livros que eu era gerente. Nos tornamos amigos, somos amigos até hoje, é um amigo como um irmão. Né? Então, os 10% que trabalham comigo hoje, que não são meus amigos ainda, são os novatos. Ah, sim.
Mano, isso é muito legal. Se eu tivesse uma empresa, eu também ia querer fazer isso. Só que ao mesmo tempo eu não ia. Porque é o seguinte: em algum momento, alguém vai ter que ser demitido. Não é verdade? Em algum momento, alguém vai ter que ser demitido. Então, como que você vai demitir alguém que você já conhece a pessoa, já conhece a família, você sabe a dificuldade que ela tem? Como que você vai demitir um cara assim, entende? Tipo, como que vai pensar, mano, eu vou demitir um cara que eu já conheço a família dele e eu sei que ele vai se ferrar quando eu demitir. Então, como que você demite alguém quando tem que demitir? Por conta que, pô, você não vai chegar como um amigo pra ela e falar assim, aí, amigão, hein? Você tá demitido hoje, hein? Você tá demitido. Não pode chegar assim. Como que tu faz? Porque mesmo tu demitindo alguém, a pessoa não vai entender. É muito difícil alguém compreender que tá sendo demitida, não é verdade? Porque depois a pessoa vai se ferrar. Então o que tu faz para chegar ao ponto de demitir? É interessante isso que você falou. Bom, no meu ramo de negócio, eu não tenho funcionários. Tenho parceiros que são empreendedores, né? E que estou ajudando eles a crescer. Agora, vou falar algo que a pessoa vai assistir esse podcast e ele sabe que eu estou falando dele. Recentemente, demiti uma pessoa que trabalhava comigo, né? Eu trabalhava com ela e demiti a pessoa. Em que sentido? Não trabalho mais associado a você, né? Sim, sim. E aí, meio que brigamos, entre aspas, brigamos, não brigamos, divergimos. Divergimos, e aí disse, não, agora eu vou fazer o meu trabalho separado, né? Essa pessoa é meu amigo até hoje. E estava falando com ele nesse instante no telefone, um pouco antes de falar com você. E aí ele estava tocando nesse assunto, né, de eu ter brigado com ele, né? E aí uma coisa que falei com ele, que ele viu muita verdade. Brigo com você porque quero que você se torne uma pessoa melhor. Sim. Ele entende isso, porque ele me conhece muito, né? Então ele sabe, não, eu entendo isso, né? E assim estamos bem, né? Falamos, trocamos experiências de negócio, só não trabalhamos alinhados em parceria como trabalhávamos antes. Sim, claro. Mas ele me solicita uma orientação, uma dica, uma ajuda, Fraga, me ajuda nisso e tal, não, posso te ajudar assim, posso orientar e tal, e assim, tudo bem. Então, assim, na realidade, até quando você demite uma pessoa. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Quero te parabenizar pelo seu trabalho. Como falei, né, andei vendo algumas entrevistas que você fez e realmente você tem selecionado bem, né, as pessoas para entrevistar. Pessoas que realmente, entrevistas que têm agregado. Né? Então, quando vejo uma pessoa como você, jovem, que se motiva por um propósito, e quero te motivar a você continuar fazendo esse seu excelente trabalho, né? E quem sabe logo logo será seu podcast terá uma das maiores audiências no Brasil, né? Porque assim, quando fazemos as coisas com amor, com propósito. Então, meus parabéns pelo seu trabalho. E a melhor forma de ter contato comigo é através do meu Instagram, @presidentefraga, né? @presidentefraga, meu Instagram. E ali, se a pessoa quiser mais alguma dúvida, né, pode me chamar pelo direct. Se quiser conhecer o meu e-book, né, que ensina de forma limpa, honesta, 20 formas para ganhar dinheiro na internet, né, está lá. As pessoas podem me solicitar. E o meu livro eu estou concluindo ainda, né, está na fase de revisão. Também vou lançar ele em inglês. Então está sendo um trabalho bem árduo. Tenho acordado muito cedo e dormido muito tarde. Mas acredito que
vai ajudar muitas pessoas, né? Então, muito obrigado. Quero desejar para você uma excelente vida para você. E aquilo que eu puder contribuir, né, que eu puder ajudar com o seu trabalho para divulgar e para crescer, né? E para aqueles que assistiram esse podcast, eu espero que tenha feito sentido, né? Eu ficaria muito feliz se você que assistiu o podcast mandasse alguma direct lá no meu Instagram, dando alguma opinião ou falando algo que pudesse contribuir para melhorar o meu trabalho, porque sempre podemos melhorar. Não é isso? Então, muito obrigado, né? E um abraço, até a próxima oportunidade.